Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Eu espero que vocês se encontrem muito bem, tá? Que vocês estejam então cuidando-se, né? Estejam atendendo a todos os cuidados que todos nós temos que tomar nesta época de isolamento social. É muito importante que cada um cuide de sua saúde e também, né, contribua para cuidarmos da saúde do coletivo. Bem, nesse movimento, né, que estamos vivendo de estudar em casa, em todas as disciplinas, isso tem nos exigido, e eu imagino que isso esteja acontecendo com vocês, isso tem exigido mais organização da nossa parte. Vocês podem perceber como a nossa matéria, a nossa disciplina EAD, ela passa muito rápido, né? Então, quando vê, nós temos uma unidade que se abre, nós temos uma unidade que logo já se fecha e outra vem. Então, temos que sempre nos organizar para acompanhar, né? Vocês sabem que é muito importante acompanhar bem o roteiro que foi organizado para que vocês sigam, então, e também ir acompanhando as atividades para não perder os prazos, tá bom? Bem, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre as nossas unidades que se encerraram recentemente, né? Então, nós temos a unidade 2, que é a unidade que trata do texto e da textualidade. Esta unidade se encerrou no dia 13/4, tá? Eu quero conversar, assim, um pouquinho com vocês sobre ela, a partir dos resultados também das produções que vocês fizeram a partir dela. E a unidade 3, que é a unidade na qual nós estamos, e que é a unidade que trata da escrita, tá certo? Então, esta é uma unidade muito importante, a unidade que trata da escrita, porque de fato é ela que vai contribuir para o resultado de vocês no desenvolvimento da competência comunicativa de vocês, produtores de texto, e agora principalmente no contexto acadêmico, tá bom? Bem, vamos ficar atentos que essa unidade 3, ela vai até o finalzinho do mês, até dia 1º/5, tá bem? Agora, na unidade 2, nas atividades agora desta última unidade, né, vocês também solicitaram que a gente amplie um pouquinho os prazos, então fiquem tranquilos, né, quanto a essas necessidades. Caso vocês percebam que alguma questão lhes escapou, entrem em contato, justifiquem o porquê, que com certeza nós sempre vamos dar para vocês um apoio, tanto a tutora quanto eu, tá? Vocês podem contar sempre comigo. Bem, eu gostaria também, antes de tratar do assunto da unidade 2 e da unidade 3, de chamar a atenção de vocês, meus queridos, para o fato de que vocês têm uma tarefa que se encerra mais ao final do semestre e que trata da leitura. Tá? A nossa unidade 5, ela é uma unidade sobre leitura. E para cumprirem bem esta tarefa da leitura, vocês precisam escolher, então, vocês têm 3 livros à disposição de vocês, que estão, né, disponibilizados no ambiente virtual. Qualquer coisa, se alguém não estiver encontrando onde estão esses livros, vamos pedir para a tutora mandar, enviar por e-mail, para que vocês possam escolhê-los, tá? Então, um deles é o livro Lucília, do José de Alencar. O outro deles é o livro Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Werner. E o outro livro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. São 3 opções. Vocês deverão, meus queridos, escolher uma delas. Vocês vão ler um livro, tá certo? Até o final do nosso semestre, vocês precisam estar com essa leitura concluída. O objetivo principal desta tarefa é ler. É que vocês possam se permitir entrar novamente em contato com o texto ficcional, com histórias, com narrativas, tá bom? E também pelo fato de que é lendo que nós desenvolvemos a nossa capacidade de escrever e também de comunicar bem as nossas ideias. Portanto, a tarefa é escolher um destes livros e a partir dele vocês vão fazer então uma resenha crítica, reflexiva sobre esta leitura, para que possam partilhar esta leitura comigo, me contando como foi, o que você leu, se gostou, se não gostou, demonstrar para mim que você leu, que, né, quais os impactos desta leitura para você, e isso você fará por meio de um vídeo.
Mas fica bem tranquilo, tá? Ninguém deve ficar em pânico, porque quando se aproximar o momento de gravar o vídeo, vocês poderão contar com o auxílio da tutora, com o meu auxílio, para executar e entregar essa tarefa de produção de vídeo. Por hora, é escolher qual deles você vai ler e ler, tá certo? Para depois poder organizar, tomar notas, enfim, enquanto lê, né, sobre do que trata esta obra, quais são os principais aspectos dela, como é que é a história, para depois cumprir com a tarefa. Perfeito? Bem, aproveito nesse retorno para vocês aqui, essa conversinha, em tratarmos um pouquinho, meus queridos, da unidade 2, tá bom? Que foi a unidade que vocês estudaram o texto e a textualidade. Então, sobre a unidade 2, é muitíssimo importante que vocês tenham conseguido compreender o que aí, o que se espera, qual foi o objetivo do estudo desta unidade. Que vocês compreendam o que é texto e que vocês compreendam o que é textualidade, tá certo? Que são coisas que se complementam. Então, o texto, ele é uma unidade comunicativa básica. O texto ele pode ser entendido como tudo aquilo que comunica, que está organizado para comunicar uma ideia. Portanto, o texto nós podemos ter, por exemplo, muitas vezes um vídeo ou um filme que ele tem um grau de textualidade ali. Por quê? Porque todos os elementos dele são organizados para comunicar, né, para trazer um objetivo comunicativo. Então, o texto é essa unidade comunicativa básica. O texto, pessoal, ele tem, para estruturá-lo, né, ele tem, então, 3 unidades que o estruturam. Uma das unidades é a unidade formal, que é, então, aquela que diz respeito, no caso do texto escrito, a todos os elementos, como, por exemplo, as palavras que nós escolhemos para escrever, a ordem da frase, como nós organizamos as nossas frases, como eu costuro uma frase com a outra para formar um bom parágrafo. E também na unidade formal está todo o processo coesivo, como eu costuro as minhas ideias no corpo do texto, tá bom? Já tem uma outra unidade que diz respeito aos aspectos do sentido do texto. Então, eu escolho palavras, eu organizo palavras para fazer sentido. Então, a unidade formal, de certa forma, trabalha junto com a unidade semântica, que é a unidade que faz sentido. Ou seja, que aquilo que eu vou falar, que eu vou escrever, que eu vou comunicar a um outro alguém, faça sentido, que a pessoa possa entender o que eu estou comunicando. E temos mais uma unidade, então, que completa esse tripé que estrutura o que a gente conhece como texto. Esta terceira unidade é a unidade sociocomunicativa. A unidade sociocomunicativa, ela diz respeito a todas as questões que circundam o texto, ou seja, que são questões relacionadas ao contexto, a quem fala, para quem fala, quais são as suas intencionalidades. Então, esta é a unidade social e comunicativa. Diz respeito, então, a que gênero de texto eu estou produzindo, qual é a minha intenção. Então, todos os aspectos do contexto e também, né, do discurso, ou seja, do trânsito social que nós temos, tá bom? Então, aí entra o conceito de texto, entender que texto é uma unidade de comunicação, entender que o texto ele não é uma junção aleatória de palavras de qualquer forma, que todo movimento de texto é um movimento de comunicação e que nós, produtores de texto, sempre temos que trabalhar da melhor forma para podermos comunicar bem as nossas ideias. Eu vou encerrar este primeiro vídeo aqui, porque aí fica mais tranquilo para que você possa assisti-lo quando você quiser e não fica tão longo, não fica tão cansativo. Mas eu vou deixar outro vídeo para você, no qual nós vamos tratar de um outro conceito muito importante, que é o conceito de textualidade, ok? Combinado? Então vamos lá!